1 Coríntios 15, 1 a 11. Enquanto o livro aos Hebreus, ou a carta aos Hebreus, vamos dizer assim, um compêndio teológico, apologético sobre a pessoa, a obra e a aliança superior de Cristo, o capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo único em toda a teologia do Novo Testamento, pois, vamos dizer assim, é um dos capítulos mais completos sobre a doutrina da ressurreição. Não somente a doutrina, mas o impacto que isso tem para aqueles que creem na doutrina da ressurreição. Então, eu sei que na Bíblia de vocês vai estar só colocando o segundo título, só vai aparecer no versículo 20, mas a primeira seção do pensamento de Paulo, a primeira etapa do pensamento de Paulo vai até o verso 11, tá? Porque do verso 12 em diante ele começa a mostrar por que ele está discorrendo sobre a doutrina da ressurreição. O problema que estava existindo na igreja de Corinto. Obrigado. Então, 1 Coríntios 15, 1 a 11 diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque também, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, o irmão de Jesus, o meu irmão de Jesus, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque foi o teu poder que fez com que não tivéssemos a reação que aqueles filósofos tiveram quando ouviram Paulo falar da ressurreição. A nossa reação natural seria: o quê? O morto que ressuscitou? Loucura! É o Senhor quem fez com que nós não considerássemos isso como loucura. É o Senhor, como o testemunho do apóstolo aqui, que concedeu graça. Não há diferença de nós para Paulo antes da salvação, que era um perseguidor, e nós rebeldes. É a tua graça através desta mensagem que Jesus vive, que faz com que estejamos aqui nesta noite, que faz com que ceiemos semana que vem, se assim o Senhor permitir, anunciando a tua morte até que tu venhas, porque o Senhor vive, o Senhor está, o Senhor é ressurreto. Ajuda-nos nessa nova etapa da epístola a sermos renovados em esperança diante dessa mensagem gloriosa, o Senhor vive. Não temos alguém que podemos carregar no peito, um crucifixo pregado na cruz. Nós temos uma cruz vazia, um Cristo ressurreto, o Senhor poderoso.
debaixo e pelo nome dele que nós oramos, pedindo a tua bênção e a tua graça nesse momento. Amém. Sabemos que igrejas têm problemas. Não é nenhuma novidade. Nós estamos lendo a carta de uma igreja extremamente problemática. Igrejas têm problemas. E como temos visto até agora, uma boa parte dos problemas da igreja de Corinto foram de ordem prática, de comportamento, ações e atitudes que não correspondem com o evangelho que eles abraçaram. Desde o início que nós temos visto divisão, picuinhas, soberba, pessoas querendo se projetarem mais do que as outras, inimizades, facções. Mas a igreja pode sofrer também com problemas de ordem doutrinária. Algumas igrejas têm problemas, não têm problemas doutrinários, mas têm pequenos problemas de comportamento. Picuinhas, discussões, debates que geram rachas e por aí vai, mas há igrejas que sofrem com questões doutrinárias sérias. Coisas que não deve se ter dúvida ou que não deve se negociar. E quando igrejas sofrem com problemas doutrinários, nesse caso pode causar maior dano tanto à prática na vida da igreja, quanto ao próprio evangelho. Não há como negar que o evangelicalismo brasileiro, ou a situação do evangelho no nosso país, tem um grande problema em definir biblicamente o que é o evangelho. Se você conversar com inúmeras pessoas, falam: o que é o evangelho? As pessoas não vão responder na ponta da língua. Elas vão olhar para cima e vão começar a gaguejar alguma coisa. São poucos os que podem, no ato, definir o que é o evangelho. Então nós temos um problema em definir o que já está definido biblicamente sobre o que é o evangelho. Há um problema em definir o que é o evangelho, qual é a mensagem do evangelho, como testemunhar o evangelho e principalmente perceber quais são as implicações dessa mensagem no cotidiano de alguém que recebeu o evangelho. Você já deve ter o desprazer. Quando eu digo desprazer, é aquela tristeza de você estar diante de alguém que tem uma vida, um currículo dentro da igreja e não sabe esse ponto básico. Por que Cristo ressurgiu? Por que a ressurreição é importante para a mensagem do evangelho? Como que o evangelho, como que a mensagem do Cristo ressurreto deve mudar a sua vida diariamente? As pessoas não sabem responder isso. Uma testemunha do evangelho vive à luz não de um Salvador que morreu, mas de um Salvador que ressurgiu. A mensagem do evangelho não é que Cristo morreu, mas é que Cristo ressurgiu. A tônica, e foi por isso que eu fiz questão de ler 2 sermões no livro de Atos, em que toda a briga não era em que Jesus morreu. Eles não tinham dúvida que Jesus morreu. Os fariseus, os saduceus, os gentios não tinham dúvida de que aquele homem morreu. Eles viram a crucificação, eles viram o cortejo, eles viram o túmulo lacrado. A briga toda era que aqueles homens que estavam perturbando o mundo estavam afirmando que aquele Jesus ressurgiu. E havia uma forte oposição a essa mensagem. Qual é a grande ideia da passagem que nós vamos meditar hoje, nesses 11 primeiros versos? A ressurreição é parte inegociável da mensagem da salvação. Não existe mensagem salvífica sem mencionar a ressurreição. Não é evangelho você dizer: creia em Jesus porque Ele morreu pelos seus pecados. Isso não salva ninguém. A mensagem do evangelho é: creia no Senhor que ressurgiu, porque Ele morreu pelos seus pecados, mas ressurgiu. A ressurreição é parte inegociável da mensagem da salvação. Esta é a mensagem que produz esperança e molda a vida do cristão.
Uma das coisas que nós vamos perceber no capítulo 15 é o capítulo mais escatológico da carta aos Coríntios. Na semana que vem, na semana que vem vai casar, porque é ressurreição e a gente vai tratar sobre a ressurreição. Eu vou fazer um apanhado escatológico dentro da carta de Coríntios e que culmina aqui, como que a doutrina da ressurreição é crucial para uma escatologia sadia. Como que a doutrina da ressurreição é pedra angular, é um pilar para uma escatologia sadia. Então nós vamos meditar em 3 questões aqui dentro desse texto. Primeiro, a doutrina da ressurreição é primordial para a mensagem do Evangelho. Em qualquer lugar que você for e alguém disser, olha, eu vou anunciar o Evangelho, seja na TV, seja visitando uma igreja, seja conversando com o irmão, você e eu, nós não podemos ter dúvida disso. A doutrina da ressurreição é primordial para a mensagem do Evangelho. Nos 2 primeiros versos, Paulo ele chama atenção para isso. Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. A doutrina da ressurreição é primordial para a mensagem do Evangelho, porque é a marca do verdadeiro Evangelho pregado. Qualquer pessoa que se apresente como um mensageiro de Deus, alguém que fala em nome de Deus e diz, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês, eu tenho uma boa mensagem, eu tenho as boas novas de salvação, e não menciona que Cristo ressurgiu, ele não está anunciando o Evangelho. Paulo diz isso. Quando eu estive entre vós, eu anunciei isso. Tenho que lembrar-vos deste Evangelho que eu anunciei a vocês, que eu proclamei a vocês. Se você pensa que você é um representante de Deus, ou pegando a mensagem de 2 Coríntios 5, um embaixador em nome de Cristo, tem isso em mente. Sua tarefa não será completa se você não mencionar a ressurreição de Cristo. Você pode conversar sobre o que esta igreja crê. Olha, os pontos doutrinários da nossa igreja. Mas ainda assim você pode falhar e nos identificar como uma igreja evangélica se você não anunciar que esta igreja crê na literalidade da ressurreição de Cristo. Que nós não temos dúvida nenhuma de que esse é o ponto central, o coração da mensagem de Deus para o homem. Nós temos um Salvador que vive. Não somente ela é primordial para a mensagem do Evangelho, porque ela é o que dá o selo de autenticidade de uma mensagem genuína da parte de Deus. Você ser rico não é a mensagem do Evangelho. Você não ter doença não é a mensagem do Evangelho. Você ter o melhor de Deus nessa terra não é a mensagem do Evangelho. Qualquer coisa que não está ligada com a ressurreição de Cristo não é a mensagem do Evangelho. Além dela ser a marca do verdadeiro Evangelho que deve ser pregado, ela é a mensagem que salva. Uma das coisas que o Gleison falou hoje de manhã, vamos fazer um simpósio, né? Vamos fazer uma conferência para servir. Olha, vamos fazer um congresso do Evangelho. Aí faz 3 dias de pregação e não menciona que Deus trouxe o seu Filho dentre os mortos e que fez assentar com poder a sua destra. Nenhuma mensagem produzirá vida senão aquela que trouxe vida dentre os mortos, que é a ressurreição de Cristo. Ele diz, não somente o qual vos anunciei, o qual recebestes. Irmãos, há muita tentação hoje em subverter e acomodar a mensagem à cultura, de maneira que seja palatável e atraente à cultura. Olha, se nós não falarmos com esse conteúdo, se nós não falarmos desse jeito, as pessoas não virão. Cristo estava pregando para as pessoas e ainda assim elas resistiram. Deus em figura humana
A melhor pregação que os ouvidos puderam ouvir veio da boca do próprio Deus, e ainda assim disseram o seguinte: este homem é louco, este homem tem demônio, ele é um charlatão, e não creram. Por que vamos fazer diferente de Cristo? Por que vamos imaginar que uma forma e um conteúdo diferente Deus vai trazer pessoas dos mortos? Não. Foi a mensagem que Cristo pregou no túmulo, às portas do túmulo de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a igreja hoje se sente acanhada em não pronunciar isso. Isso é esquisito, você chegar para alguém e dizer: olha, eu creio numa pessoa que estava morta e ressurgiu, mas ninguém quer bancar ou ser visto como louco, como uma pessoa esquisita, né? Irmãos, é o ponto central da mensagem do Evangelho. É a mensagem que salva. Não é pregar que Jesus morreu pelos seus pecados que salva. Assim como crê em Jesus para ir para o céu, essas coisas não salvam. O que salva é o que Paulo diz em Romanos 10, 9. Se no teu coração credes que Jesus Cristo, se no teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, e se a sua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor. Senhor. E uma terceira questão dentro da importância para a mensagem do Evangelho, porque se o Evangelho não tiver isso, não é mensagem. Se o Evangelho não tiver isso, não salva. E se o Evangelho não tiver isso, não é a marca de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não é o batista, não é o presbiteriano, não é o assembleano, não é o que carrega uma placa de denominação. O verdadeiro cristão é aquele que testemunha que o seu Salvador vive. Ele diz o seguinte: eu anunciei, vocês receberam, e vocês têm que perseverar nesta mensagem. O que é apostasia? É fazer o que aqueles dois, que na carta de Paulo a Timóteo diz, olha, acho que Emineu e Fileto, se desviaram, asseverando, por exemplo, naquele contexto que a ressurreição já havia se dado. Mas o testemunho ou a apostasia também pode se dar do seguinte: olha, não creio mais nessa mensagem. Irmãos, parece piada, mas tem gente que crê que não é literal a ressurreição de Cristo, que isso foi um evento no coração dos discípulos, que isso foi algo que Deus produziu no coração dos discípulos, mas que o túmulo não é importante. Eu fico imaginando se o anjo que estava na porta do túmulo e recepcionou as mulheres, o que ele falaria para estes homens hoje? Por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Mas um cristão verdadeiro, e aqui é uma questão crucial para a salvação, e até para se ter comunhão com alguém. Se uma pessoa falha nos pontos centrais do Evangelho, não é o Evangelho que ela ouviu, e por isso não foi algo que lhe produziu vida, e por não ter produzido vida, não é alguém que nós podemos chamar de irmão. Na segunda epístola de Paulo, na segunda epístola de João, ele fala dos falsos profetas que negam, por exemplo, que Cristo veio em carne. E com essas pessoas nós não devemos ter comunhão, e da mesma forma, com estes que negam que Jesus Cristo ressurgiu. Paulo é categórico em dizer, no qual ainda perseverais, vocês estão firmes em cima desta mensagem. Uma das coisas que nós podemos notar, especialmente nos 5 primeiros versos, onde fala da pregação, do recebimento, da perseverança e do testemunho das Escrituras, e que isso é um pequeno credo, uma pequena declaração doutrinária, que era comum não somente para a igreja de Corinto, mas era comum para as demais igrejas. É algo que deveria ser pregado, era algo que deveria ser aceito, era algo que deveria ser mantido, e era algo testemunhado e mantido pela palavra.
que nós podemos ver disso também? Além da doutrina da ressurreição ser importante para a mensagem do Evangelho, a doutrina da ressurreição é baseada no testemunho das Escrituras. Quem nega a ressurreição nega a Bíblia. Não tem como sustentar a Escritura negando a ressurreição. Não crer na ressurreição é não crer nos profetas. Não crer na ressurreição é não crer no testemunho da lei. Não crer no testemunho da lei e dos profetas é não crer no Espírito de Cristo que falou por meio desses homens. Não crer no Espírito de Cristo é não crer em Deus. Não há como fugir disso. Não há como alguém dizer: eu sou alguém que confio e creio em Deus, e ainda assim não crer na palavra dele. Os versos 3 a 4, Paulo ele vai falar disso. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Uma das coisas que nós entendemos aqui é que Paulo ele não está pensando num ponto e num texto específico, mas ele está pensando em todo o Velho Testamento, na abrangência de toda a lei e os profetas e os salmos que apontam que o Messias haveria de padecer. E um texto clássico que eu não vou ler, mas eu posso trazer à mente dos irmãos, é Isaías 53. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Não somente isso, mas que ele foi transpassado pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você pode meditar depois em Isaías 53, que atesta da morte dele, mas Paulo não diz somente isso. Paulo fala de um evento histórico. Ele foi sepultado. Tanto que, se você for em Jerusalém hoje, nós temos um irmão que foi, onde que você foi passear? No sepulcro de Cristo. Está lá até hoje. Está vazio, mas está lá. Vazio, mas está lá. Não há confusão nenhuma, não há dúvida nenhuma de que aquele local é onde enterraram Jesus. E pela providência de Deus foi preservado por toda a história, mesmo durante todas as invasões que Jerusalém sofreu na história. Todas as guerras dentro e em volta de Jerusalém, Deus manteve o seu dedo firme como testemunho naquele local. Ninguém pode dizer que isso é uma mensagem farsante. Há uma prova lá. O dedo de Deus está mantendo isso. Ele foi sepultado. Ele é o pão que na festa dos pães asmos, o pão escondido que é tirado do meio e quebrado. Mas o texto também diz que a Escritura testemunha de que esse Salvador haveria de ressurgir. Que esse Salvador haveria de se levantar entre os mortos. Leia comigo Lucas capítulo 24. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 24. Versos 25 a 27, depois 44 a 46. Lucas 25 a 27, o relato é os discípulos a caminho de Emaús. O Senhor já havia ressuscitado e eles estão tristes porque já tinham se passado 3 dias. E Jesus os aborda e começa a conversar com eles. Então Lucas 24, versículos 25 a 27 diz assim. Vamos ler o verso 24, para pegar, vamos dizer assim, a chateação dos discípulos. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crerem tudo o que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por onde? Por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha o verso 44 e o verso 46. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não deixarás que teu servo, que teu santo, veja corrupção. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Voltem para 1 Coríntios 15. A doutrina da ressurreição de Cristo, ela é central para a mensagem do Evangelho. A doutrina da ressurreição de Cristo, ela é baseada no testemunho das Escrituras. Portanto, quem nega que Cristo ressurgiu, nega a palavra. Nega o Deus da palavra. E por último, a doutrina da ressurreição é a base do testemunho cristão. A doutrina da ressurreição é a base do testemunho cristão. Por que Paulo dá essa introdução? Nós vamos aprender aqui no capítulo 15, quando nós passarmos por todo ele. Aquela igreja estava aderindo a um pensamento filosófico popular daquela região, ou de toda a Grécia, que é o seguinte: a alma é eterna, o corpo não. O imaterial haverá de existir para sempre. O material vai se destruir, vai se corromper e não mais será. Só que alguns da igreja de Corinto estavam dizendo isso de maneira bem generalizada. Olha, não haverá ressurreição do corpo. E Paulo está dizendo o seguinte: se vocês abraçarem esse pensamento, vocês vão negar que o próprio Cristo ressurgiu. Se vocês abraçarem esse pensamento, vocês vão negar que não somente Cristo não ressurgiu, mas que a obra da cruz não aconteceu. E há inúmeras implicações para isso. E é por isso que Paulo faz essa defesa doutrinária extensa a respeito da ressurreição de Cristo. E nesse ponto, do verso 5 ao verso 11, o que nós aprendemos é o seguinte: quem é o verdadeiro cristão? Naquela época, na história da igreja de hoje, é a pessoa que vive confiante de que o seu Salvador vive, de que Cristo ressurgiu. É triste, me dói o coração ouvir mensagem após mensagem, conversa após conversa, de que o Evangelho é somente que Jesus Cristo morreu. Olha, eu tenho uma boas novas para você. Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por pecadores. E a boa nova é que Ele morreu por você. Aceite Jesus para você ir para o céu. Não menciona a ressurreição. Essa mensagem não salva ninguém. As boas novas é que Deus resolveu o problema que eu e você temos com a morte de uma vez por todas. Quando Cristo morreu, eu e você morremos com Ele, mas quando Ele ressurgiu, eu e você ressurgimos com Ele. Uma coisa interessante, vamos dar uma extensão na doutrina aqui. O salário do pecado é o quê? A morte. Romanos 6:23. A lei de Deus demanda que qualquer pessoa que transgrida uma vírgula dos seus mandamentos seja punido com morte. E morte eterna. Juízo eterno. E por que o juízo eterno? Porque quem deu a lei é eterno. Portanto, qualquer pecador que morra sem Cristo será punido pela transgressão da lei eternamente. Mas por que os que estão em Cristo não são punidos eternamente?
A Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo, e quando eu digo crê em Cristo, não é somente na sua morte, mas crê que Ele ressurgiu, a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo é lançado na conta dessa pessoa, que é a doutrina da justificação pela fé. Você é declarado justo, inocente da parte de Deus, porque você creu nele. Isso significa que por não haver mais nenhuma acusação contra você, e por você ser declarado justo, inculpável, inocente da parte de Deus, mesmo que você morra fisicamente, você não ficará na morte, porque você é um justo. E num determinado momento, aquele que tem as chaves da morte vai recobrar todos os justos que estão ali dormindo. Esta foi a razão de Cristo não permanecer na morte. Cristo, quando ele esteve na cruz, ele recebeu os pecados do seu povo, e por isso ele foi punido justamente. Deus viu um pecador ali, mas não pecados cometidos por ele. Mas quando ele estava na morte, e os pecados já foram punidos, e Romanos 6,7 diz que aquele que morreu justificado está do pecado, não há mais dívida a ser cobrada de quem morreu. Quando ele está na morte, ele está no seu estado de justo, e por isso ele é recobrado dentre os mortos, e ele é assentado à destra de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que entende que se Cristo vier agora, ele vai ser arrebatado ou transformado na vinda de Cristo, porque ele creu que Cristo ressurgiu. Não porque ele creu que Cristo morreu, mas porque Cristo ressurgiu. Portanto, do verso 5 ao verso 11 agora, Paulo vai falar de como que a ressurreição afetou a vida de milhares de pessoas, ou de centenas, melhor dizendo, até o ponto do seu testemunho. Paulo diz que Pedro viu Jesus. Paulo diz que 500 irmãos testemunharam a respeito de Jesus, muitos dos quais, na época da escrita da carta de Paulo aos Coríntios, estavam vivos. Depois ele diz que o meio-irmão de Jesus, Tiago, viu a Jesus. Depois Paulo mesmo diz: eu, como um nascido fora de tempo, também vi Cristo ressurreto. Quem que daria o pescoço a prêmio por uma mentira? Quem que levaria 3 quarentenas de chicotadas menos 1 para defender uma pessoa que não ressurgiu de forma nenhuma, como Paulo? Quem que teria a alegria de ter os seus bens confiscados pelo Império Romano, conforme o texto de Hebreus, porque eles estavam deixando de adorar a pretensa divindade dos imperadores para adorar o verdadeiro Deus, que é Jesus? Quem que sofreria por uma mentira, consciente de que aquilo é uma mentira? C.S. Lewis, ele diz o seguinte sobre Jesus Cristo: ou ele era um mentiroso sobre quem ele era, ou ele era louco sobre quem ele era, ou ele era verdadeiramente Deus. E você pode escolher qualquer um desses para você. Se ele for um mentiroso, sua vida vai continuar do mesmo jeito que está. Se ele for um louco, não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Mas se ele é Deus, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Paulo está tratando que a ressurreição é base para o testemunho cristão, como um evento histórico testemunhado por pessoas. No verso 5 ao verso 8, ele fala de pessoas que viram de maneira histórica isso. Eu não vou entrar no relato de Flávio Josefo ou dos outros historiadores da época, onde eles relatam o burburinho no Império Romano de um Jesus que saiu ou que voltou dentre os mortos. Nós não vamos nos apoiar nesses relatos da Bíblia, para nós basta.
mas também como um elemento chave para o ministério cristão. Qual é uma das marcas para alguém ser apóstolo? Tem que ter sido testemunha do Cristo ressurreto. Eu sei que dos apóstolos de hoje nenhum são. Nenhum desses viu Cristo ressurreto. E Paulo diz o seguinte: eu sou o último dos apóstolos. Não há mais apóstolo depois de Paulo. Eu sou o último dos que testemunharam esse Cristo ressurreto. Eu posso com autoridade me apresentar diante de vocês e dizer: eu sou alguém enviado com a autoridade de Cristo, porque eu vi o Senhor. E tal como os apóstolos que ele mencionou viram várias vezes, Paulo viu 2 vezes o Senhor. Uma no caminho, na perseguição aos cristãos, e depois quando ele está preso, o Senhor aparece a ele e o conforta em Corinto, dizendo: olha, eu tenho muita alma ainda a ser, eu tenho muitos a serem ganhos nessa cidade. Pregue. Depois disso, mais ninguém. Depois disso, nós o veremos. Nós haveremos de testemunhar presencialmente. E terceiro, para o testemunho cristão, como elemento comum de qualquer cristão, em qualquer época e em qualquer lugar. Olha o verso 11. No verso 10, Paulo fala da graça de Deus, que mesmo ele sendo um perseguidor, fez dele um pregador da mensagem que ele perseguia. E de como que ele trabalhou debaixo da graça de Deus. E aí ele conclui no verso 11 dizendo o seguinte: portanto, é a conclusão, seja eu pregando para vocês o Evangelho, ou sejam eles quem? Os apóstolos que eu mencionei antes, Paulo falando. Portanto, seja eu, sejam eles, o ponto comum entre nós vai ser essa mensagem. Se você sair daqui e for para São Paulo, você vai se sentir entre os filhos de Deus, porque eles creem no Evangelho. Se você sair daqui e for para outro país e for congregar, a marca de que você vai estar entre os filhos de Deus é porque eles creem no Evangelho, na ressurreição. Se você pegar os escritos de irmãos de séculos passados, você vai estar lendo o escrito de um irmão porque ele creu na ressurreição de Cristo. E aí a igreja futura, que meditar nos escritos da igreja nesse tempo, vai saber que nesse tempo existiam cristãos, porque o pessoal desse tempo também creu na ressurreição de Cristo. A ideia desse verso 11 é o seguinte: qual é o ponto comum para você ter comunhão com alguém? Resposta: essas pessoas creram que Cristo ressurgiu de fato, creram que Jesus Cristo é Deus encarnado e ressurreto dentre os mortos. Essa é a base para tudo que Paulo vai tratar agora dentro do capítulo 15. A mensagem do Evangelho, a doutrina da ressurreição, vamos recapitular. A doutrina da ressurreição é importante para que o Evangelho seja considerado Evangelho. Qualquer pregação, qualquer pregador que apresente e diga: olha, eu vou pregar o Evangelho para vocês, e não mencione que Cristo ressurgiu, ele não está anunciando o Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela é primordial para o testemunho das Escrituras, ela é baseada nas Escrituras. Negar o Evangelho é negar a Bíblia. E terceiro, a doutrina da ressurreição é a fonte do testemunho cristão. Nós testemunhamos porque Deus, ou porque Jesus vive, não porque Ele morreu, mas porque Ele vive. Então, quais são as implicações? O que nós podemos aplicar aqui? Primeiro, nós somos testemunhas não de um Cristo morto, mas de um Cristo vivo e ressurreto. Toda vez que você for evangelizar alguém, não pare no sepultamento. Fale que o túmulo está vazio. Diga que ele está sentado à destra de Deus.
Diga como Paulo disse em Atos 17: este é o homem que Deus escolheu para ser o juiz de vivos e mortos. E diga que ele retornará, porque ele está vivo. O nosso testemunho não é somente dizer: eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e a minha vida continua. Não, eu creio que ele ressurgiu. Segundo, o desafio da mensagem do Evangelho não é proclamar que os vivos podem morrer, mas é proclamar que os mortos podem viver. E é uma coisa interessante, nós falamos de alguém que morreu e está vivo, mas nós pregamos para pessoas mortas que precisam viver. Nós pregamos para pessoas que só podem ter vida se crerem em Cristo, se abraçarem em Cristo, se submeterem a Cristo. Eu deixei essa parte por último. Eu pulei propositalmente quando Paulo diz no verso 2: a menos que tenhais crido em vão. O que é uma crença vã? Dentro do contexto do capítulo 15, é ter uma confissão doutrinária que não traz benefício nenhum na vida prática. Não lhe dá esperança, não lhe ajuda a ser santo, não lhe ajuda a testemunhar. Uma crença vã no Evangelho é uma vida que abraçou uma mensagem que não tem relevância prática nenhuma no seu dia a dia. De que maneira crer que Cristo ressurgiu impacta o seu dia a dia? O que isso deve mudar no seu dia a dia? E é isso que Paulo está tratando. Se vocês não creem que Cristo ressurgiu, é vã a vida de vocês. Não adianta vocês se reunirem para ouvir pregação. Não adianta esperar nada depois que vocês morrerem. Mas se Cristo ressurgiu e essa crença é firme no coração de vocês, sim, a vida de vocês vai ser bem diferente. Uma coisa interessante que Paulo menciona em Romanos 6, versículos 4, que pela glória do Pai nós fomos ressuscitados para andarmos em novidade de vida. Sabe como que você percebe que você não creu em vão? É porque você tem novidade de vida. Você tem um novo tipo de vida. Você tem um novo estilo de vida. Você tem vida espiritual e você caminha em santidade. Nosso Redentor vive. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós bendizemos ao Senhor pela mensagem do Evangelho. Não somente a Escritura declara que Ele morreu, mas também afirma que Ele ressurgiu. A nossa esperança está nisso. Assim como o Senhor enviava fogo para confirmar a aceitação dos sacrifícios na antiga aliança, o Senhor não enviou fogo, o Senhor trouxe o seu Filho dentre os mortos, para dar clara declaração de que o sacrifício dele foi aceito em nosso favor. Rejeitar isso é rejeitar o sacrifício, é rejeitar a sua declaração e fazer-te mentiroso. Longe de nós isso. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida, conforme Paulo diz, de perseverança na mensagem do Evangelho. Que tua boa mão leve e guarde cada um que retorna aos lares nessa noite e conceda-nos o descanso necessário. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir. E hoje nós teremos o nosso bate-papo, nosso café.